começar um tapete? Como que você faz para calcular a altura, a largura de uma peça que você quer produzir, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Maria Deodato e antes da gente começar o trabalho, eu queria pedir para quem não se inscreveu ainda que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curta o vídeo, comente, compartilhe com alguém que você acha que quer aprender crochê também. Como começar um tapete? Como que você faz para calcular a altura, a largura de uma peça que você quer produzir, né? Quantas correntinhas fazer, dependendo de qual tamanho vai ser a peça que você vai confeccionar. E vamos à nova videoaula, né? Bom, vamos começar com esse tipo de tapete aqui. Esse tapete é de square, né? Começa com uns squarezinhos aqui. E daí depois você faz carreiras em volta, né? Costura, quantos squares você vai querer no meio, né? E aí, daí depois você faz quantas voltas você quer, dependendo do tamanho do tapete que você vai confeccionar. Então, nesse caso aqui, o que vai definir o tamanho do tapete é quantos squares você vai colocar no meio, né? E depois quantas voltas você vai fazer. Esse daqui não depende de você contar quantas correntinhas vai ter no começo do tapete, né? Porque você vai fazer a flor, vai fazer a carreira da folha, as voltas, né? Quantas voltas você vai querer, né? Dos squares, daí depois você vai costurar um square no outro. E aí depois, por último, você vai fazer as voltas, né? Porque daí são voltas contínuas, não é carreira de vai e volta, né? E aí depois, para definir a altura, né? Que é a profundidade do tapete, vai depender também do número de carreiras que você vai fazer o bico, né? Que nem, por exemplo, esse tapete aqui, ele tem 3 squares no meio, né? São 3 flores catavento, né? Cada square tem 1, 2, 3... Peraí. 1, 2, 3 carreiras, mais a carreira da folha. Então, são 4 carreiras em volta da flor, né? Cada square. Daí, depois, no contorno do tapete, além dessas 3 aqui, são mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras. Aí, a nona carreira já é o começo do bico, ó. Que você faz a carreira inteira de pontos altos sem dar espaço. Esse tapete aqui, assim, eu padronizei, né, os meus tapetes, porque fica mais fácil de trabalhar, né? E assim, você tem uma proposta mais factível para sua cliente quando você padroniza a largura e a altura do tapete, porque assim, ela tem como visualizar na casa dela quanto de piso vai cobrir aquela peça, né? Por exemplo, aqui, esse tapete tem 60 de altura, né, que é a profundidade do tapete, por 80 de largura, que é o quanto de piso, né, vai cobrir na horizontal. Então, assim, essa daqui é uma das peças mais fáceis de você confeccionar, assim, para começo, quando você quer começar no crochê, o ideal é que você comece por peças assim. Claro, tem muita emenda, tem muita costura, mas ela é simples, assim, é de fácil cálculo, né? De fácil desenvolvimento, né, da peça. Bom, tem mais uma coisinha que eu queria falar a respeito do crochê. Por se tratar de trabalho artesanal, né, você confecciona ponto a ponto, carreira a carreira, a altura e a largura do tapete nem sempre vai sair igual. Por mais que você faça o mesmo número de corrente, o mesmo número de pontos, mesmo número de voltas, né? No final do trabalho, vai sempre sair uma medida mais ou menos. Por quê? Porque depende do barbante que você está usando, da tensão que você coloca no ponto, de como você tá naquele dia, porque tudo influencia, né, na confecção de um trabalho artesanal.
Por isso que é trabalho manual, né? São trabalhos manuais, é igual você fazer uma comida, né? Por exemplo, você colocar o mesmo número a mesma quantidade de tempero, a mesma porção, e não fica com o mesmo sabor, né? Depende da sua energia também, né? Então, o crochê é isso. A gente tem que ter um norte, né? Tem que ter para onde seguir para fazer o tapete. Mas no final, na hora que você pegar a sua fita métrica, você vai ver que sempre vai dar uma diferençazinha de centímetros, né? Então, esse é o grande charme do crochê, eu acho. Como tudo na vida, né? Tem as suas peculiaridades. Agora, para fazer uma peça como essa, que você vai usar fio contínuo, são várias cores numa mesma carreira, como por exemplo essa peça aqui, depende do número de correntinhas. Então, daí você define quanto você define a altura e a largura dependendo do número de correntinhas. Por exemplo, uma peça de 60 centímetros de altura por 80 de largura, você vai precisar calcular quantas correntinhas você vai fazer lá no começo do trabalho, né? Por exemplo, esse tapete aqui, ele tem mais ou menos, né, 80 de largura por 60 de altura. São 35 quadrinhos, né? 35 quadrinhos na largura, que precisa de um total de 113 correntinhas, que vai dar 112 pontos altos. Esse tapete tem 18 carreiras, né? 18 carreiras na altura. E assim, para calcular, por exemplo, se eu quero um tapete com uma altura de 50 centímetros, né? O ideal, assim, para a largura para a altura de um tapete, é você usar 20 carreiras, né? E 40 de largura. 40 quadrinhos, né? No caso de largura. E 20 de altura. Isso fica uma passadeira pequena, boa, né? Esse tapete aqui, no caso, ele tem 18 carreiras, e aí tem mais a lateral, né, do tapete, e o bico, né, para compor a peça. Então, assim, o cálculo é simples. Quantos quadrinhos você vai confeccionar no seu tapete? O cálculo é de múltiplo de 3. Por exemplo, esse tapete aqui tem 35 quadrinhos. São 35 vezes 3 mais 8. Por quê? Os 8 são 4 pontos altos aqui nessa lateral e 4 pontos altos na outra lateral, para compor a peça. E no meio são múltiplos de 3. Então, assim, antes de você começar a peça, tem como você saber mais ou menos o tamanho que vai dar, porque, como eu já disse, depende do barbante, depende da tensão do ponto, né? Então, não tem como você precisar, eu vou fazer 35 quadrinhos, 4 carreiras de bico e vai dar fechado 80 centímetros de largura. Não é assim, né? Vai dar sempre uma diferençazinha lá no final. Mas, todo começo de peça, quando você vai usar fio contínuo, até aqueles tapetes simples, né, que é o carreira vai e volta, tem como você fazer, né, não necessariamente precisa ser um com fio contínuo ponto pipoca, você pode calcular também a altura, só que assim, como esse daqui tem carreira de preparação, então ele fica mais grosso, um quadrinho, né, as bordas, né, do quadrinho. E quando você vai fazer um tapete simples, com carreira de vai e volta, e calculando, né, o múltiplo de 3, você vai ter que colocar mais quadrinhos
para dar uma altura, para dar a altura e a largura que você quer do tapete. Nesse caso aqui, 18 carreiras é suficiente para dar uma altura boa de 60 centímetros e 35 quadrinhos, né, na largura é suficiente para dar uma extensão boa, né, da peça. Bom, depois na edição do vídeo, eu vou colocar um exemplo uma foto, né, do tapete de quadrinho simples, aquele que você faz com uma cor só de barbante e faz carreira de ida e volta. Eu vou procurar nos meus trabalhos e na edição do vídeo eu vou colocar um exemplo. Bom, esse foi um vídeo rápido que eu fiz para dar continuidade à série Como Fazer Crochê. Muito obrigada por ter assistido o vídeo e sigamos, né? Até o próximo vídeo.